Mudamos de cidade, aconteceu o nascimento da minha segunda filha. A partir desse momento, a pessoa que eu conhecia como companheiro mudou totalmente a sua personalidade, a sua maneira de ser como pessoa, tornou-se intolerante, agressivo. Eu não sabia mais o que fazer para ter aquela pessoa que eu conheci novamente do meu lado. Então, nesse relato, existiu o desejo dessa mulher que sofreu a violência de ter novamente aquela pessoa que era atenciosa, que era carinhosa, que era afetuosa, né? E a agressão foi continuando, foram aumentando as violências, mas a expectativa, o desejo, a esperança é de que ele voltasse. Esse trecho é da Maria da Penha, né? Eu trouxe algumas das imagens quando ela fez essa apresentação em Fortaleza sobre a história de vida. A história da Maria da Penha é uma história que vale muito a pena conhecer e que nos ensina muito sobre o enfrentamento à violência, né? No vídeo ela conta como conheceu o marido da época no mestrado na USP, foi em 1976 quando eles se casaram, a Maria da Penha é farmacêutica, e então eles se mudaram para Fortaleza. E depois que eles se mudaram, as agressões foram crescendo, foram continuando, e aqui tem um relato do ápice dessa agressão. Até que no dia 29 de maio, eu acordei com um tiro nas costas. O dia estava amanhecendo por volta de 6 horas da manhã. Eu recebi um tiro nas costas e a versão dada no momento por ele era que ele tinha encontrado assaltantes dentro de casa e que esses assaltantes com certeza teriam me baleado. Eu passei 4 meses hospitalizada e quando voltei do hospital eu permaneci em cárcere privado por mais ou menos 15 dias, momento em que sofri uma nova tentativa de homicídio. Dessa vez através de um chuveiro elétrico propositadamente danificado. Então, são 2 tentativas de homicídio que desde então, a partir de então, a Maria da Penha começou a tentar denunciar, né? O crime foi em 83, o primeiro julgamento, gente, em 91. Imagina o tempo que demorou para que esse crime tenha sido julgado. Ela conta sobre a história dela num livro publicado em 94, que é o livro Sobrevivi, Posso Contar, e conta como as denúncias dela não foram ouvidas. Inclusive, no julgamento, a condenação foi que ele pagasse uma cesta básica, né? E as denúncias não eram ouvidas, a ideia de que a violência no casamento era algo para se resolver dentro do casamento, até que ela se junta a organizações feministas e resolvem fazer uma denúncia a um órgão internacional de enfrentamento, que é a OEA, e essa organização condena o Brasil em 2001 a reparar a Maria da Penha por algo tão grave que foi essa negligência tão grande diante das violências sofridas por ela. Então, 2001 tem a condenação internacional do Brasil por ter sido negligente. A Maria da Penha sofreu 2 tentativas de assassinato e ela denunciou as violências sofridas e nada acontecia. E só em 2002, né, o atentado aconteceu em 1983 e foi só em 2002 que o ex-marido dela foi preso, né? E nessa condenação internacional do Brasil, foi recomendado, né? Como chama? Foi entre as condenações, entre as punições, o Brasil tinha que ter uma reparação histórica à negligência que foi sofrida pela Maria da Penha. E, além disso, outra parte da condenação é que o Brasil tinha que ter uma legislação adequada a crimes de violência. Então, foi em 2006 que foi sancionada a lei para a prevenção e o enfrentamento às diferentes formas de violência, e essa lei recebeu o nome de Lei Maria da Penha. Então vamos ler sobre o que se trata a lei. No artigo 1º é descrito que a lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E no artigo 2º, toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura
nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Então a lei recebe o nome de Maria da Penha como uma forma de reparação a essa negligência histórica que foi vivida por ela. E no livro que chama Sobreviver Posso Contar, ela conta o quanto foi difícil reconhecer a situação vivida como violenta, o quanto foi difícil reconhecer que aquela pessoa com quem ela escolheu viver, aquela pessoa com quem ela escolheu se casar e ter filhos, aquela pessoa que ela tanto amava se tornou alguém agressivo, violento, alguém que a agredia fisicamente, a trancava em casa, a proibia de ver a família, a insultava, a humilhava, a agredia psicologicamente. O quanto foi difícil aquela relação que era tão valiosa para ela, aquele casamento que ela escolheu viver, ela agora estar se sentindo ameaçada e precisar fazer essas denúncias e essas denúncias não serem ouvidas. Haver um julgamento e a punição dele ter sido uma cesta básica. Então a Lei Maria da Penha é resultado dessa luta de uma mulher que foi negligenciada em suas denúncias por estar com risco de vida em situações de violência, aliada a grupos políticos, sobretudo grupos feministas, lutando pelos direitos das mulheres à vida, lutando pelos direitos das mulheres a uma vida sem violência. A Lei Maria da Penha traz uma definição da violência doméstica e familiar que é bem importante para a gente pensar as situações de violência que nós escutamos. E a definição trazida é: qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, quando acontece no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as pessoas esporadicamente agregadas, e ou no âmbito da família. Então aqui a gente vê que a definição pode ser tanto uma ação quanto uma omissão. Tem as consequências como morte, lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual, sofrimento psicológico, dano moral, dano patrimonial, e que há o atravessamento do gênero, né? A questão de como as mulheres, elas historicamente foram submetidas a violências domésticas e familiares. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, aqui está a definição trazida pela Lei Maria da Penha sobre a família. São consideradas também as relações íntimas de afeto em que tenha acontecido a convivência independentemente de coabitação. A gente percebe que gênero é um marcador muito importante para pensar a violência e essa violência do âmbito da Lei Maria da Penha, né? Vamos lembrar, a gente teve nossa matéria de Psicologia, Sexualidade e Gênero, que esse conceito refere-se à divisão culturalmente estabelecida entre feminilidade e masculinidade. São os fatores sociais, culturais e históricos que levam as mulheres, principalmente, a serem alvo de violência doméstica e familiar. Embora existam diferenças biológicas, diferenças corporais entre homens e mulheres, a questão é essa construção cultural e social. Então, os estudos de gênero são aqueles que permitem reconhecer muito do que é afirmado como natural, é aprendido de forma intensa e contínua no decorrer da educação. Inclusive, essa relação entre a feminilidade e a subordinação, a feminilidade e a passividade, e a masculinidade e a imposição das vontades, a dominação, a violência. Abaixo eu vou colocar, além do vídeo completo da Maria da Penha, para vocês poderem ver, um vídeo de uma campanha que chama Reaciona Equador, que vai mostrando como os padrões de gênero são aprendidos ao longo da educação, né? Como desde a gestação é feita uma diferenciação que é cultural, e isso vai se refletindo no que é transmitido para as crianças. Aqui as duas crianças recebem presentes, enquanto a menina recebe uma boneca, o menino recebe uma arminha, para brincar de arminha.
né? Enquanto a menina recebe uma maquiagem, o menino recebe uma arma, e assim por diante, né? O quanto a violência, a agressividade, a imposição pela força, a dominação são ensinadas como masculinas no decorrer da educação, né? Dá para ver o brilho no olho dele olhando para a luva de boxe como uma ideia, né, de que poder agredir, ter a força física são considerados traços valorizados de masculinidade. E essa imagem eu considero muito forte, né, que ela olhando também fascinada para a algema que ela recebe. Então, muitas vezes as mulheres elas veem a subordinação, a vontade de agradar, a expectativa de submeter aos desejos dos homens como algo valorizado, como algo definidor da feminilidade, como se eu estar ali nessa ânsia por agradar, por ser aprovada, aceita, valorizada pelo olhar masculino, é algo transmitido como uma definição da feminilidade ao longo da vida, né? Nessa imagem estão os dois conversando, ela com a algema que ela recebeu, ele com a luva que ela recebeu, e quando eles têm os próprios filhos, eles repetem. Nesse vídeo de uma campanha do Equador, né, que fala o machismo é uma violência, mostra como esses padrões eles são aprendidos, não há algo natural da feminilidade como submissão, da masculinidade como dominação, mas que é importante a gente olhar para esses aprendizados para que eles possam ser rompidos, né? O próprio conceito de gênero, olhando para essa divisão culturalmente estabelecida entre feminilidade e masculinidade e questionando essa naturalização, ele nos ajuda a pensar no que pode ser transformado. Lembrando que a Lei Maria da Penha também vale para relacionamentos entre mulheres e também vale para quando as mulheres em situação de violência são as mulheres trans. Pensando sempre no gênero como esse marcador de como na cultura existe uma construção que coloca a feminilidade numa posição de submissão, de subordinação, de passividade, e então com uma potencialização da vulnerabilidade à violência. É preciso pensar nos aprendizados de gênero, nos padrões de gênero como algo a ser desnaturalizado e transformado para que as violências possam ser prevenidas e enfrentadas.